Hoje, nessa tabelinha, nós começamos a falar um pouquinho de selenterados. Lembrando que o conteúdo é compacto, bem resumidinho, então vamos falar o de mais importante desses animais aqui, tá? Para falar um pouquinho desses animais, a gente tem que primeiro lembrar do grupo anterior, dos poríferos, das esponjas, porque vai aparecer algumas novidades bem interessantes quando nós comparamos esse grupo com o anterior. Lembrando para vocês que a gente organiza, né, eles são organizados de uma tal maneira que os próximos filos animais estudados são sempre mais complexos que os anteriores. Eles são organizados numa escala evolutiva, tá? Então, quando a gente falou das esponjas no grupo anterior, nós falávamos de animais sésseis. O que é um animal séssil? É um animal que não tem capacidade de deslocamento. E aqui vão surgir, né, organismos com capacidade de deslocamento. É aqui que vai estar para a gente aqui a água-viva, né, as medusas. E também continua aparecendo alguns animais sésseis, alguns animais sem capacidade de deslocamento, que são os pólipos, as anêmonas, também representados no grupo dos selenterados ou dos quinidários. Maravilha? Importante, para esses animais, aparece a cavidade corporal para parte da digestão acontecer ali dentro. Quando nós falamos dos poríferos no grupo anterior, vocês não podem esquecer isso, eles fazem a digestão intracelular. Então, os poríferos têm digestão intracelular. Tem aquela estruturazinha celular, o coanócito, né, que vai trabalhar na degradação dos nutrientes absorvidos pelo animal e vai espalhar isso depois junto com os amebócitos. Aqui não. Parte da digestão vai acontecer numa cavidade, tá? E depois desta cavidade, a distribuição dos nutrientes para as demais células do organismo. Então, a maior parte da digestão aqui é extracelular e não intracelular, tá joia? E eles têm células urticantes, que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo falando destas células, porque essas células são exclusivas desses caras e são extremamente importantes. São os quinidoblastos. Maravilha? Então vamos lá. Essas aqui são algumas das principais características deles, né, que a gente vai destacar para vocês. Tem mais uma imagenzinha aqui embaixo. Vamos colocar ela, tá? Aqui, ó. Para quem não lembra lá, né, do filmezinho Procurando Nemo, né, o Nemo não mora na anemonema, é uma anêmona, aqui, ó. Então isso aqui é um selenterado. Aqui, ó, o peixinho palhaço. Eles efetivamente moram nesses animais, se protegem de eventuais predadores nessa, digamos, relação entre esses dois organismos. E vai aparecer aqui as águas-vivas que têm capacidade de deslocamento. Mas vamos lá. São aquáticos. E a maioria destes animais vive no ambiente marinho, no ambiente de água salgada, tá? Nós vamos encontrar alguns desses no ambiente dulcícola, no ambiente de água doce, principalmente na fase pólipo, essa fase fixa ao substrato, tá? Você não vai encontrar água-viva no meio do rio, da cachoeira, vai estar nadando e vai aparecer uma água-viva na sua frente, tá? A maioria marinho, portanto, tá? São diblásticos. Vamos dar uma atençãozinha importante para isso. O que significa dizer que eles são diblásticos? Quer dizer que lá dos folhetos germinativos, esses animais apresentam dois dos folhetos germinativos. Quais são? Eles apresentam a ectoderme, ou ectoderma, e o interno endoderma, ou endoderme, beleza? Então eles têm esses dois folhetos, eles não vão apresentar ainda aquele folheto germinativo intermediário mesoderme, beleza? Se a gente for lembrar da função geral de cada um destes folhetos germinativos, a ectoderme vai formar sistema nervoso, vai formar epiderme, a endoderme vai formar todo o tubo digestivo, e a mesoderme é a maioria dos órgãos internos, que eles não têm órgãos internos complexos. Então, a mesoderme ainda não está presente, eles são animais diblásticos. Maravilha? Uma coisa importante, que daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho melhor, é que eles têm ectoderme, mesoderme. Entre os dois aparece uma massa gelatinosa chamada de mesogleia. E qual que é a importância dessa mesogleia? Primeiro, que o maior percentual de água desses animais vai ficar nessa massa gelatinosa. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que tem animais deste filo que são descritos como tendo 95%, 96% de água. O animal não tem o nome de água-viva à toa.
É muita água nesta massa gelatinosa chamada de mesogleia. E qual que é a importância dela? Nessa mesogleia vão aparecer células nervosas, tá? Eles não têm um sistema nervoso central, tampouco gânglios nervosos que aparecem lá nos vermes. Mas eles têm aqui já células nervosas que se espalham por toda a estrutura deles, tá? Aqui, ó, essa estrutura a gente chama de umbrella, né? Um guarda-chuvão bem grande, tá? E nessa massa gelatinosa, estas células nervosas. Então, quando eles recebem um estímulo mecânico, essa informação se espalha de uma vez só, não tendo uma centralização dela. Então, pode aparecer nas provas para vocês que eles apresentam o sistema nervoso chamado de difuso. Pode aparecer isso nas provinhas. Então, lembrem disso. Eles não têm uma centralização de informação nervosa, as células nervosas se espalham por toda a sua estrutura, maravilha, e onde elas ficam? Nessa massa gelatinosa chamada de mesogleia, entre ectoderme, que o reveste, e a endoderme, a camadinha mais interna, beleza? Ó, são protostômios. O que isso significa? Que é formado no desenvolvimento embriológico a boca, mas aqui não tem opção, eles não têm ânus. Tá? Tem a boca, sim, que vai ligar o ambiente externo com a parte interna. A boca, geralmente, fica protegida em meio aos tentáculos. Então, para esse animal, com os tentáculos voltados para baixo, aqui no meio vai ter a boca que vai permitir o acesso a esta cavidade interna aqui. Beleza? E quando você analisa um pólipo, uma anêmona, que ela está fixa na areia e os tentáculozinhos voltados para cima, a boca agora está voltada também para cima, em meio aos tentáculos. Maravilha? Simetria, simetria radial. Né? A simetria radial mostra o quanto esses animais são extremamente simples. Né? A organização corporal deles é simples. Então, quando visto um desse aqui por cima, né, você consegue traçar várias linhas imaginárias, separando ele em vários pedaços iguais. Olhando ele de cima, você vai ver uma coisa circular. Então você consegue separar ele em pedacinhos iguais. Maravilha? Isto é a simetria radial. Quando nós entrarmos nos vermes e a gente avançar nos filos animais, a gente sempre vai falar a partir daí da simetria agora bilateral, podendo separar então o animal somente em duas partes iguais. Só vai aparecer isso aqui de novo lá nos equinodermos, lá na frente, que a gente vai falar de simetria pentarradial. Beleza? Mas fora isso, simetria radial é para eles. Para as esponjas, que a gente falou na aula passada, são assimétricos. Aqui, radial. Nos próximos, bilateral. Maravilha? Vamos adiante. Ó, aqui nós temos um desenho esquemático que mostra eles em corte para vocês entenderem como dá a organização interna, como acontece a organização interna desses animais. Então aqui, ó, por exemplo, na fase pólipo, na fase anêmona, visto aqui em corte, os tentáculos e aqui no meio a boca, tá? Seguindo esta boca, vai aparecer a cavidade gastrovascular. Então uma boa parte da digestão vai acontecer aqui. A gente vai ver que essa célula urticante, chamada de quinidoblasto, vai contribuir muito para essa degradação, para essa digestão. Mas outra parte vai acontecer aqui. E essa massa interna é formada a partir então da tal mesogleia, que é essa massa gelatinosa de preenchimento. Aqui endoderme e ectoderme, tá? E os tentáculos. Está preso, está fixo. Esta é a fase pólipo do animal. Por que isso é importante? Tem um monte de selenterado que vive, a sua vida, ele é uma fase pólipo, ele é uma anêmona. Tem um monte que vive na fase medusa, que é a fase com capacidade de deslocamento, como por exemplo uma água-viva. Mas existem espécies que conseguem fazer a chamada alternância de gerações. Parte da vida como um pólipo, parte da vida como uma medusa. A gente vai mostrar isso para vocês também. Inverteu aqui, ó, a análise de uma medusa agora, os tentáculos, a boca agora aqui embaixo, em meio aos tentáculos, a cavidade gastrovascular, que se comunica com a mesogleia. Então tem mais uma importância dessa mesogleia, né? Além das células nervosas estarem ali, é ela, a mesogleia, depois, que vai distribuir para as demais células do organismo o produto, o fruto da digestão, da degradação, da quebra de nutrientes que aconteceu. Parte na célula, parte na cavidade gastrovascular. Maravilha? Então, fase medusa, fase pólipo. Capacidade de deslocamento fixa ao
substrato. Tá joia? E aqui, a célulazinha, então, tão importante, quinidoblastos, de quinidos, né? Célula urticante, quinidários, daí vem um dos nomes deles. Vamos lá, qual que é a importância desta célulazinha? Ela vai ter uma série de estruturas que montam esta unidade celular. O que a gente tem que destacar de mais importante? Ela, aqui ó, recolhidinha, aqui dentro vai ter a tal da substância urticante, que quando um animal entra em contato, pode causar queimadura, pode causar uma série de lesões no tecido. É um mecanismo de defesa e também vai ser utilizado na captura de alimento. Vamos lá. Junto a esta substância urticante, voltada para o meio interno, tem um espinho. E junto a esse espinho, um flagelo, que se enovela em volta desse espinho. Maravilha? Esta célulazinha tem uma tampinha aqui, ó, que a gente chama de opérculo, e esse opérculo está preso a um gatilho. Aquela estruturazinha aqui, ó. Quando estimulado mecanicamente, tocou em alguma coisa, algum animal encostou, esta estrutura aqui, ó, este gatilho, vai levantar e vai trazer junto a tampa, o opérculo. Tá aqui, ó, o gatilho e a tampinha. Quando você traz um, levanta o outro junto, tá? E o espinho que está aqui guardadinho, ele vai sair. E quando ele sair, ele vai perfurar o tecido do animal que encostou nele. Quando ele perfura, toda a substância urticante que está ali dentro é lançada dentro do tecido do animal que encostou nisso aí. E o flagelo se desenrola e começa a vibrar para um lado para o outro, espalhando essa substância urticante. Só que aqui eu falei de uma célulazinha. Essa estrutura fica no tentáculo. E são centenas de milhares dessas célulazinhas espalhadas por todos os tentáculos do animal. E é isso aí que a gente vê, por exemplo, no litoral, no verão, onde esses animais estão se reproduzindo, aumentando consideravelmente em quantidade, banhistas que eventualmente trombam com um desse aí na água e tem aquelas queimaduras graves. Então encostou no tentáculo, dispara um monte de quinidoblasto, um monte, que perfura toda a pele da pessoa, lança a substância urticante e o flagelinho vai espalhando para todo lado. Tá? Daí aquelas queimaduras mais graves. Tá? Na umbrella, ali na superfície, naquela parte mais larga do corpo do animal, ali você não vai ter estas estruturas, elas ficam nos tentáculos. E como é que isso aí vai ajudar o animal a se alimentar? Quando um peixe, por exemplo, desavisado, esbarra nesses tentáculos, vai ficar preso nos tentáculos e eles, quinidoblastos, começam a fazer a sua função. Tá? Vão começar a quebrar parte do animal ali, o produto desta quebra vai sendo lançado para a cavidade digestiva, cavidade gastrovascular, e depois a mesogleia espalha o produto dessa digestão. Tranquilinho? Fácil, né? Então, quando você for para a praia, uma praia que você não conhece, geralmente quando eles estão em período de reprodução, junto ali à área de rebentação das ondas, você consegue ver algumas dessas espalhadas na areia. E aí você vai entrar na água assim mesmo, depois não reclama. Tá? No nosso litoral, o litoral paranaense, tem um monte delas. Adiante, tá? Com relação à reprodução, eles conseguem fazer o mecanismo de reprodução sexuada e assexuada. Fazem os dois, tá? As assexuadas são bem interessantes. Eles fazem o processo de brotamento e também o de estrobilização. O brotamento é bem simples. Está lá o animal adulto, formado, e dele vai brotar, literalmente, um outro animal grudado nele. Sim. É como se em você saísse uma criança no seu braço, assim, ó. Tá brotando em você. Ai, que exagero, né, professor? Mas são animais bem simples e para eles isso acontece, tá? Ainda bem, só para eles. E esse brotamento, quando o animal está se formando ali, ele pode ficar fixo, pode ficar preso a esse animal anterior e eles começarem a fazer uma colônia. Tá? Do mesmo jeito, eles podem se desprender para onde a água levar, quanto mais distante possível melhor, né? Para espalhar no ambiente esses animais, se fixa na areia e começa a desenvolver uma nova fase. Tá? A estrobilização é bem interessante e eu tenho um slidezinho só para ela, para a gente discutir isso um pouco melhor, que é aqui que está a tal da alternância de gerações. Tá? Quanto à reprodução sexuada, nós temos uma diversidade muito grande para esses animais, porque existem espécies dioicas e monoicas, então vai ter aqui hermafrodito, tem espécie com sexos
separados, tá? Nós temos a possibilidade de fecundação interna e externa, então os gametas sendo lançados na água e se encontrando ali, externa, ou então o gameta masculino fecundando a célula germinativa da fêmea dentro do corpo dela, fecundação interna, tem espécie que faz isso também. E o desenvolvimento também dos dois tipos, desenvolvimento direto, então um animalzinho jovem para o adulto, literalmente só muda o tamanho, vai ganhar volume, vai crescer, e quando indireto significa que tem fase larval no meio do caminho, no caso essa larvinha chama plânula. E quando eu falar aqui de estrobilização, já no próximo slide, a gente vai entender como é que isso acontece. Então tá, alguns exemplares aqui, ó. Essa aqui é famosa, essa é a caravela, tá? Ela fica com essa parte aqui, ó, superior, toda acima d'água. E aqui embaixo, na verdade, são vários, tá, selenterados que vivem ali em uma espécie de sociedade. Todos eles dividem trabalho, beleza? Então você trombou numa dessa aqui, você não está trombando em um, está trombando em vários, o que é mais legal ainda. E aqui, ó, o slidezinho para estrobilização que eu falei. Vamos lá, como é que isso acontece? Para algumas espécies que conseguem ficar entre fase medusa e fase pólipo, no ciclo todo de vida, eles fazem a reprodução sexuada e assexuada no seu ciclo todo. Como que isso acontece? Vamos partir daqui, ó. Os animais adultos, medusinha adulta, macho liberando os seus espermatozoides na água, fecundando a fêmea. Tá? Vai se formar um zigoto e deste zigoto uma larva chamada de plânula. Tá? Essa larva tem capacidade de deslocamento e ela vai se fixar ao substrato formando uma estrutura chamada de cifístoma, que na prática vai dar origem a um jovem pólipo, um selenterado preso ao substrato. Só que este pólipo tem o corpo todo dividido em segmentos que nós chamamos de estróbilos, podem aparecer também com o nome de éfiras, beleza? Então tá aqui, ó, toda esta divisãozinha. A última éfira aqui, ó, que foi formada primeiro, quando ela matura, ela vai se desprender do animal. Esses tentáculos que estão aqui para cima, ela vai, ó, virou aqui e vai se desenvolver agora nesse sentido. E na prática, cada uma dessas éfiras, quando gira e continua agora sozinha o seu desenvolvimento, ela é uma jovem medusa em desenvolvimento, tá? Então, olha que legal, essa parte que eles estão trocando informações genéticas, os gametas estão se encontrando, essa é a parte sexuada, encontro de informação genética. Aqui, ó, você vai ter um indivíduo que vai dar sozinho origem a vários outros. Essa é a fase assexuada do seu ciclo. Maravilha? Facinho? Alguma dúvida com relação a eles? Porque aqui a gente destacou o de mais importante, já que, né, estamos aí contra o tempo. Tem mais um monte de coisa que nós temos aí na apostilinha e nas aulas de exercício a gente vai ampliar isso aqui. Beleza? Próximo item da tabelinha de vocês. Vamos lá. Continuando. Vamos falar com vocês agora de plateumintes, plateumintos, vermes, tá? Então assim, ó, na zoologia, nós temos 3 filos referentes aos vermes. São 3 tipos de vermes. Os vermes de corpo achatado, os vermes de corpo cilíndrico, os vermes de corpo cilíndrico dividido em anéis. Tá? Esse primeiro grupo, que é o dos plateumintos, como é que aparece para a gente nas provas? Aparece assim, ó, eles têm o corpo achatado dorso ventralmente. Então aqui, ó, região dorsal, região ventral, essas duas regiões são muito próximas, ele é achatado dorso ventralmente. Então o corpo deles lembra uma folha, tá? Achatados dorso ventralmente. Dorso, ventre, fininho, igual eu assim, tá? Fininho. Esses são os plateumintos. Plat significa chato, achatado, euminto, vermes. Então vermes de corpo achatado. O próximo que a gente vai estudar depois deles são os nemateumintos. Nemato, fio, euminto, verme. Então vermes com o corpo formatinho de fio, cilíndrico, não mais achatado. E por último os anelídeos, que são os vermes de corpo cilíndrico, só que aí dividido em anéis anelídeos, onde está a minhoquinha. Aqui, ó, para esses caras, vermes que nos interessam muito, porque, por exemplo, a tênia
né, que vai levar a pessoa a ter teníase, cisticercose, é um plateuminto, né? O esquistossoma mansoni, que vai causar barriga d'água, que sempre aparece nas provinhas de vestibular, também é um plateuminto. Lá para os nemateumintos, a lombriga, né, por exemplo, um animal que nos interessa também, para os anelídeos, minhoquinha, sanguessuga, então são animais que nos interessam demais. Por isso que a gente precisa ampliar essa tabelinha aí. Maravilha? Bom, estas são algumas das características gerais, as principais características gerais desses caras. Ó, mudou muita coisa já logo de cara. Simetria bilateral, não é simetria mais radial. Então, em linhas imaginárias para separar o corpo desses animais em partes iguais, você vai conseguir fazer isso uma única vez, separando ele em duas partes iguais. Não acontece mais aquilo que a gente tinha acontecendo lá com os selenterados, a simetria radial. Beleza? Acabou isso. Ó, mais novidade. Vai aparecer o terceiro folhetinho germinativo, tá? Eles têm ectoderme, eles têm endoderme e vai aparecer agora mesoderme, tá? Diblástico a gente falou lá para os selenterados. Daqui em diante, todos os animais que a gente falar, tá? Os plateumintos, os nemateumintos, os anelídeos, os artrópodes, os moluscos, os equinodermos, os cordados, ó, todos são triblásticos. Maravilha? Protostômios, isso manteve. Eles continuam formando a boca e, de novo, é um filo que não tem opção. Eles têm o tubo digestivo incompleto. Tem boca e não tem ânus, tá? Tem boca, não tem ânus, então forma-se a boca, beleza? A gente não pode confundir o sistema de excreção, tá? Excreta com excremento. Beleza? Porque o sistema deles para excreção, eles têm, por exemplo, a planáriazinha, que é um tipo, né, de plateuminto, vai ter as chamadas células flama, que são tubos que recolhem excretas por dentro, né, do corpo do animal e tem dilatações que, próximo à sua cutícula, recolhem esse excreta e lançam para fora do corpo do animal. Tá? Isso é excreta, resíduo metabólico. Excremento é o resíduo alimentar. Então, eles têm a boquinha, manda lá para a faringe, quebra, absorve o que dá e o que sobra, professor? Vai pelo mesmo lugar, vai para fora, beleza? Então, excretinho é uma coisa, excremento outra. Isso aqui é importante. Vamos lá gastar um tempinho nisso aqui, porque a gente não pode deixar isso passar batido. Eles são acelomados. Esse prefixo A aqui, ó, está dizendo para a gente que alguma coisa que não tem ou não acontece. Então, eles não têm celoma. Celoma, lá no desenvolvimento embriológico, que nós falamos nas nossas primeiras aulas, é aquela estruturazinha, aquela cavidade no desenvolvimento embriológico que vai alojar os órgãos internos. Eles não têm, tá? São animais triblásticos, verdade, mas ainda dos mais simples dentro dos animais. Não tem órgãos complexos, sistemas complexos. Então, o celoma, para eles, ainda não está presente. Beleza? Quanto ao hábitat, nós encontramos algumas espécies no ambiente aquático, no ambiente terrestre e vão surgir espécies parasitas importantíssimas para nós, tá? Como o exemplo que eu já falei, da tênia e do esquistossoma mansoni. Maravilha? Continuando. Aqui alguns exemplos, ó. Isso aqui é um esquistossoma mansoni que vai causar a barriguinha d'água e aqui, tá, é o scolex de uma tênia. É isso aqui que vai se fixar à parede do intestino do animal parasitado. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Bom, falando das classes, né, dos plateumintos, aqui, ó, um turbelário, nós temos uma pequena planária, tá? Esse animal é um chamado animal de vida livre. Ele não é um parasita. Ele encontra obtém a sua nutrição no ambiente, tá? Ele vai quebrar, vai se alimentar principalmente de matéria orgânica em decomposição, ele vai lá absorver parte disso. Professor, surgem óleos pela primeira vez na escala evolutiva? Não, isso aqui não são óleos, tá? Isso aqui são ocelos. Qual que é a diferença? Isso aqui não forma imagem, até porque ele não tem sistema nervoso desenvolvido o suficiente para isso. Tá? Isso aqui, ele tem a percepção
de claro e de escuro. Então essa diferença para ele já é possível. Maravilha? Quando você analisa um animalzinho desse aí, você pegar aqui assim, uma pequena planária, olha, a minha ficou igualzinha, né? É meio gordinha, igual o professor. Vai ter aqui, ó, lá dentro, na região dos ocelos, só que agora internamente, gânglios nervosos, e esses gânglios têm prolongamentos que vão para todo o corpo do animal e se comunicam aqui, ó, entre eles, tá? Então eles têm um início de centralização da informação nervosa. Quando você tem lá, por exemplo, uma água-viva com os tentáculozinhos aqui, lá na mesogleia, aquela massa gelatinosa intermediária, as células nervosas se espalham por toda a estrutura do animal. Então aí o sistema nervoso difuso. Aqui não, você começa a apresentar a centralização da informação nervosa. Beleza?